uma das mais importantes instituições culturais do país, o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, mais conhecido como Museu do Ipiranga, está com suas portas fechadas desde agosto passado. Inaugurado há quase 120 anos, ele já passou por vários processos de reforma. Mas a ação do tempo e a influência de fatores como o trânsito intenso que não existia em 1895 e a falta de conservação contribuíram diretamente para a deterioração do museu. A possibilidade de descolamento do forro em diversas salas colocaram em risco funcionários e visitantes. O fechamento do museu para um grande processo de restauro já estava no cronograma, mas foi antecipado pela direção por conta de todos esses riscos. A reabertura ainda não tem previsão. O ano de 2014 deve ser ocupado pelo processo de diagnóstico do prédio, aprovação dos projetos para restauro e retirada dos mais de 700 mil itens do acervo do museu. O quadro mais conhecido, o Independência ou Morte de Pedro Américo, não será retirado. Neste trabalho, por meio de textos, entrevistas, imagens e gráficos, apresentamos a situação atual do museu, mostramos toda a dificuldade do processo de restauro e contamos a sua história, que está intimamente ligada ao desenvolvimento de toda a região do Ipiranga. O que antecipou um pouco o fechamento do museu, né, foi exatamente esse desplacamento maior que teve nessa sala que a gente chama de C28, no torreão oeste, né, no segundo piso, e também naquele mesmo dia nós soubemos que no Salão Nobre, onde tem o quadro do Pedro Américo, na Independência ou Morte, havia também um trecho que tinha se desplacado. Tá? E considerando que haveria necessidade de descoramento nessa sala, né, com riscos não para a estrutura do edifício, mas com risco para os visitantes, para a equipe, e também considerando que a gente precisaria não só escorar essa sala, mas também o salão nobre, né, nós achamos mais conveniente, como medida preventiva, fazer o fechamento do museu alguns meses antes do previsto. A preocupação da direção do Museu Paulista e a preocupação do atual reitor e vice-reitor é que seja feito um trabalho de restauro integral, muito bem feito e com muita qualidade. Né? Por isso é que a gente está fazendo um planejamento. Quando eu digo planejamento, eu falo em diagnósticos, projetos, né, assim, extremamente rigoroso. Cada etapa, detalhadamente em termos de obras, eu não teria condição de lhe passar de imediato. Por quê? Porque já foi terminado um diagnóstico e os projetos para todas as fachadas, toda a castilharia, né, essas portas-balcão em madeira, as coberturas, a gente tem cobertura em cima do Salão Nobre com telhas em cobre, né, clarabóias, né, no vão central, em cima das torres, para a recuperação das argamassas externas e pinturas, né, e também para a recuperação dos coletores de águas pluviais. Esse relatório, com todos os ensaios que foram feitos, por exemplo, pelo IPT, né, e por outros especialistas, foi uma equipe interdisciplinar que trabalhou nesse processo de diagnósticos e de projetos de todas as áreas externas, de julho de 2013 até agora, janeiro de 2014. Né? Então, esse relatório foi entregue agora. É a intenção do reitor que não seja feito uma obra pela metade, né? Que seja feito um projeto de restauro definitivo, né? Envolvendo o restauro não só
com base num relatório como esse, sobre fachadas, coberturas, caixilharia de madeira, mas também envolvendo a parte interna. A gente não consegue ainda falar a respeito de prazos, inclusive a respeito de prazos para obras. Por quê? A gente tem todo esse plano que envolve diagnóstico e projeto, mas envolve logística, da retirada por empresas especializadas, com todo um cuidado muito especial no transporte, na embalagem, né? Questões de seguro e assim por diante. Além disso, a gente tem que submeter todos esses projetos para os órgãos de preservação. O edifício e seus acervos são tombados a nível municipal, estadual e federal, né? E os 3 órgãos, eles se reuniram num escritório técnico que deve resultar numa experiência muito boa para agilizar as decisões no que diz respeito à discussão e aprovação, né, da restauração dos projetos que devem ser encaminhados aos 3 órgãos, né, tanto no que diz respeito ao edifício do Museu Paulista, como no que diz respeito ao parque como um todo. A responsabilidade da USP é exclusiva por esse edifício, né? Toda a parte de parque é administrado pela prefeitura, né? Com quem a gente tem uma interação muito boa, né? De todo modo, os 3 órgãos, nível municipal, estadual e federal, a saber, Compresp, Condefat e FAM, eles são os órgãos para quem a gente deve submeter qualquer tipo de intervenção nesse edifício, né? Ou mesmo, por exemplo, qualquer proposta de ampliação do edifício, né? Dentro do parque, né? Então, os órgãos, eles são aqueles que definem as diretrizes em termos de preservação, né? O Museu Paulista, o edifício do Museu Paulista, foi o primeiro edifício tombado pelo IPHAN, que é do governo federal, né, no estado de São Paulo, né, na década de 30. Né. Então, eles definem todas as diretrizes, né, eles nos informam se os nossos projetos podem ser implementados ou não, né, com vistas à preservação de um edifício que a gente chama de edifício monumento, né, e para a história do país, né, eles não só eles dão as diretrizes para restauro, preservação, né, e a gente deve submetê-los nos 3 níveis, né, no caso do edifício, mas em relação a todo o seu acervo que está dentro do edifício. Então, todo o acervo no interior é também tombado nas 3 esferas. Né? O papel deles, e agora reunidos nesse escritório técnico para agilizar as aprovações, é fundamental, é no sentido, do meu ponto de vista, de preservando, né, estabelecendo aquilo que é possível ser feito ou não, mas colaborando conosco nas instruções técnicas e num processo necessário, urgente, de restauro do edifício. Eu acho que é fundamental. Eles
têm o seu papel de órgãos legislativos, mas eles também são constituídos por especialistas de alto nível e podem certamente nos ajudar em relação às soluções. Porque, em primeiro lugar, a gente tem um museu que é um braço, né, do Museu Paulista, que é o Museu Republicano Convenção de Itu, em Itu.